Ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado aqui no Zoom. Então, quem quiser ter acesso depois a essa transmissão, só falar comigo e a gente envio para vocês, né, esse material, porque é sempre muito legal, porque é um super material de referência. A gente está começando uma lua nova. E aí ela marca o início de um ciclo, né, com o tempo da lua, dos 29 dias, que é o ciclo da lua. Então, esse é um novo começo. E a gente tá. E aí que eu começo a minha história aqui para falar com vocês, né? Tem um pessoal aqui que tá aqui nessa live que passou o ano novo comigo. Viva, viva Thales, viva Nayara, né? Galera que tava aqui no ano novo. Então a gente conversou bastante no ano novo, né? A gente falou sobre astrologia um pouquinho, falamos sobre esse ano um que está começando agora, né? Então a gente conseguiu trocar bastante sobre isso. Mas para quem não tava, né? A gente está iniciando aí 2026 e aí nem é na astrologia, é numerologia, né? A gente está iniciando um ano um. O ano novo astrológico, eu sempre falo isso, né? O ano novo astrológico ele vai acontecer só lá 20 de março, no equinócio de outono, né? O equinócio de outono aqui do hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. É quando a gente muda a energia do ano. Mas já mudou a energia, a gente sabe disso. Todo mundo já tá sentindo, não é não? Então, a gente já começou o ano um na virada, né? Então a gente teve esse portal aí de abertura para esse um do um do um. Só que a gente começou o ano numa lua quase cheia, né? Uma lua crescente quase cheia. E agora, essa é a primeira lua nova do ano. É a lua nova de Capricórnio. E toda lua nova é um novo começo. É o ventre, né? É o germinar de algo. É como a sementinha dentro da terra e com toda a potência, com toda a fertilidade que ela pode ter para emanar, para começar esse novo, para florescer, para se transformar numa grande árvore. Então, esse momento ele também é de novo um grande momento de novo começo, né? Uma lua nova, a primeira lua nova do ano um. Então, ela vem através desses arquétipos de novos começos, né? Um arquétipo de liderança, de decisão, porque são os tons que tem esse ano novo, certo? E aí ela não está inaugurando só o ciclo lunar, como toda lua nova. Toda lua nova inaugura um novo ciclo. Esse ciclo de 29 dias que a lua ela traz pra gente. Mas para além disso, ela também está inaugurando aí um novo tom, uma nova frequência que está relacionado ao ano de 2026, né? Ela é a primeira lua nova do ano 2026. Então, e ela não começa, também tem uma outra coisa interessante, porque essa lua nova, ela não tá começando, né, lá juntinho, ela não começou lá juntinho com o ano, né? Ela não começou nos primeiros dias do ano, ela não começou lá nos primeiros graus. Ela tá começando, ela já tá acontecendo no grau 28 de Capricórnio. Então, ela vem já com uma maturidade, né? E aí, então, a gente pode dizer que a gente tá escolhendo que adulto que a gente quer ser nesse novo ciclo, né? Quem somos nós? Quem que a gente... É o momento mesmo de escolha e da gente direcionar, apontar nossas metas, as nossas velas, ajustar a nossa direção para onde que a gente quer seguir, né? De uma forma madura e de uma forma adulta. Porque é isso que esse ano novo pede da gente, né? É, a gente está falando de Capricórnio, né? E Capricórnio é um signo que tem muita determinação, é um signo que trabalha com muita maturidade, ele é regido por Saturno, bora lembrar, né? E ele já é um signo estruturado, que sabe onde quer chegar, que sabe o que quer, né? E aí, se eu tô falando dessa lua nova acontecendo no grau 28 de Capricórnio, eu tô falando de que ele já tá quase fechando o signo, né? Então não é um início ingênuo, não é um iniciozinho, tipo, vamos ver qual é. É um início que já chega com essa maturidade. O ano já começou e agora a gente pode tomar essa rédea, tomar essa direção com toda a maturidade capricorniana, inclusive, que a gente merece, né? E aí eu tô falando de Capricórnio. Tem capricornianos aqui comigo? Levanta a mão quem é de Capricórnio.
Quem tiver aqui que é Capricórnio, dá um oizinho aí. Mas todo mundo tem Capricórnio no zodíaco, certo? Na sua mandala astrológica, no seu mapa. Todo mundo tem Capricórnio. E o Sol passando, esse stellium acontecendo, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. É porque a gente está com o stellium acontecendo em Capricórnio. Então, todos nós estamos influenciados por essas energias capricornianas. Que fala sobre o quê? Né? Capricórnio, né? Sobre essa montanha. A Capricórnio é a cabra montanhesa, né? Então, sobre essa montanha que a gente está aí instigado a escalar. Capricórnio fala sobre estrutura, fala sobre responsabilidade, fala sobre longevidade e de períodos longos de tempo. Nada de Capricórnio é curtinho, é rapidinho, é imediatista. Tudo de Capricórnio é feito meio em banho-maria, né? Cozinhado e estruturado para que dure. As coisas de Capricórnio duram. São aquelas, sabe? Não é aquela coisa que se desfaz, que é fugaz. Não, é para durar, né? Então é estruturado para um tempo longo de existência, de resistência, inclusive. E Capricórnio tem um grande compromisso com a realidade, né? É um signo prático, objetivo, né? Quem conhece capricornianos, quem tem capricorniano na família, sabe o quanto que é um signo que está comprometido com a realidade, que está comprometido com a objetividade, que tem uma ambição muito grande e que tem um compromisso de si mesmo com o próprio propósito, né? Capricórnio não veio ao mundo a passeio, mas não veio mesmo, né? São pessoas, né? Quem tem o Sol em Capricórnio, né? São pessoas decididas, com metas claras, né? Para Capricórnio não basta sonhar, né? O que você está disposto a sustentar, né? Capricórnio fala sobre sustentação. Então é isso que a gente precisa se perguntar aí. Como é que eu tô em relação à minha sustentação? Eu vou colocar minha carinha em destaque. Eu adoro ver vocês, mas é porque depois na gravação fica melhor. Aí eu lembrei disso agora. Então sobre isso que a gente está falando, né? Dessa sustentação capricorniana. E a gente tem. Então, o que acontece? Lua nova é uma conjunção dos luminares, né? Sol e Lua conjuntos nesse signo. Então, já tem essa conjunção aí. Só que tem o stellium acontecendo em Capricórnio. A gente tem também Mercúrio e Marte em Capricórnio, em conjuntos, inclusive, né? E, na verdade, o horário da Lua Nova é exatamente agora. É 4h50, né? Daqui a pouquinho. Então, a gente tá super fazendo essa live, esse encontro, por isso que eu escolhi esse horário, né? No domingo, meio fora de mão, assim, eu falei, cara, vou fazer, porque é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Nesse horário, porque se abre um portal mesmo, né? De novo. E aí, exatamente nesse momento da Lua Nova, eu tenho Mercúrio e Marte também conjuntos em Capricórnio, né? E aí, isso é de uma inteligência estratégica muito grande. Se Marte é o nosso guerreiro interno, o estrategista que há dentro de cada um de nós, Mercúrio é o nosso cognitivo, a nossa forma de pensar o mundo, então eu tenho meu pensamento estratégico, certo? Eu tenho a capacidade de tomar decisões práticas, objetivas, né? Eu tenho uma consciência da minha ação disciplinada. A minha ação, ela não tá leviana, ela não tá de qualquer jeito, ela é disciplinada, estruturada, objetiva, porque isso é Capricórnio, né? E aí se Marte é minha ação ela tá com esses valores capricornianos. Então a gente não tá no movimento assim de sai correndo, atabalhoado, né? Que nem eu falei, né? Não é um início de qualquer jeito. É sobre construir algo que dure. A gente tá nesse movimento. E esse momento, ele tá muito lindo pra gente fazer isso. Então, assim, na real, assim, também foi esse o objetivo de fazer esse encontro aqui, porque a gente tá com essa onda aí, né? De toda essas energias de estrutura, de disciplina, de objetividade a nosso favor. Então, bora usar isso a nosso favor, né? Bora construir algo muito legal, muito bacana para esse ano, né? Que é o que a gente pode fazer. E aí, ao mesmo tempo,
Então a gente está falando do mapa, né, da lua nova, né? Então que tem esse Sol conjunto a essa Lua, a gente tem esse Mercúrio conjunto a esse Marte também em Capricórnio, e a gente tem uma outra conjunção acontecendo em Aquário, que na verdade está influenciando também, porque o Sol está no grau 28, Sol e Lua no grau 28 de Capricórnio. A gente tem Vênus no grau 1 de Aquário, isso é uma conjunção. Vênus está tocando o Sol ainda, né? Até 5 graus a gente considera conjunção. Então a gente tem lá Vênus entrando em Aquário, ainda influenciando o Sol. E Vênus também está tocando Plutão, que está no grau 3 de Aquário. É uma outra conjunção. O Sol está se aproximando desse campo aquariano. Então isso é muito interessante, porque aqui muda o tom. Aqui a gente muda a nossa. O tom, né? A fala, a voz, o entendimento das coisas. Porque se Capricórnio está construindo base, e eu estava falando para vocês, né? Está construindo bases duradouras, algo sedimentado, forte, edificado, né? De valores para o futuro. Aquário reinventa esse futuro. Então, a gente está vivendo aí com essa conjunção Vênus e Plutão, a gente está propício a uma transformação profunda nos valores, nos nossos valores, relacionados com os valores aquarianos, porque tem esse toque aí, né, de Vênus em Aquário, junto com Plutão. Então, tem mudanças na nossa forma de amar. Tem mudanças tem libertações de crenças limitantes, de padrões afetivos antigos que não nos servem mais. Gente, vamos, né? Vamos fazer a fila andar, o mundo andar. O mundo tá mudando, né? Então é a hora mesmo da gente ressignificar muita coisa, sabe? Então a gente está pensando e a gente está falando sobre a possibilidade de construção de relações muito mais verdadeiras, menos baseadas em posse e mais baseadas em afinidade de alma. Por que eu estou falando isso? Porque é Aquário, né? Aquário fala sobre isso, fala muito sobre liberdade, fala muito sobre conexões, né, de pessoas. E isso no amor pode trazer. Aí eu tô tendo lá Vênus chegando pertinho de Plutão. Então, no amor, eu posso ter aí paixões muito intensas e reveladoras. Eu posso ter rupturas necessárias. Eventualmente é um relacionamento que está se esvaindo, né? Pode ser um momento de rupturas. Mas é porque daí já tinha que ir, né? Já não estava mais valendo a pena, exatamente porque a gente está num momento de reestrutura, né? A gente pode viver e pode estar vivendo aí encontros que mudam a nossa visão de vínculo. Podem estar surgindo novos encontros, né? Novas pessoas entrando de verdade na vida da gente. É um chamado, galera. É um chamado para a gente amar com mais verdade, com mais liberdade, com mais consciência. Porque isso são valores aquarianos, né? E é com essa Vênus aí. Então, não tô falando de um momento confortável, cor-de-rosa, como diz a Peggy, fofinho, né? Não é de um momento fofinho que eu tô falando. Eu tô falando de um convite aí para um novo amor que possa acordar, né? Que possa te tirar da zona de conforto. Então, a gente tem. Fala aí, gente, se tem alguém que tá nesse momento vivendo alguma coisa assim. Coloca aí no chat. Se alguém tem alguma coisa para complementar em relação a isso. Tá aí, essa energia tá aí, tá posta aí, né? E aí, a gente olhando para o mapa dessa lua nova, a gente também ainda tem outras dinâmicas muito interessantes. A gente tem essa conjunção de Sol e Lua, né, da lua nova, ela tá fazendo trígono para Urano em Touro. Urano ainda está retrógrado, está nos últimos graus de Touro, fechando os assuntos taurinos. Então eu volto a falar, né, sobre mudança, sobre transformação. Lembra que Urano é o grande revolucionário do zodíaco, é o que provoca as nossas transformações pessoais? Ele está ativado pela lua nova, né? Ele está tocado pela lua nova, mas ele está jogando junto, né, com essa lua nova. Então, algumas das nossas novas ideias, elas podem
de verdade ganhar corpo, né? Se tornarem concretas. Então tem aí uma possibilidade de a gente aplicar ideias novas na vida real, né? Na vida concreta. E aí, se eu estou falando de Sol e Lua, que estão fazendo esse trígono para Urano, Sol e Lua também estão fazendo sextil para Saturno e Netuno. Saturno e Netuno, só para relembrar aqui, porque eu tenho falado sobre isso, toda live que eu faço, eu estou falando sobre isso, né? Saturno e Netuno estão praticamente em conjunção lá em Peixes, eles vão fazer a conjunção exata no dia 20 de fevereiro, no grau 0 de Áries, e eles estão nos últimos graus de Peixes. Então, tem uma nova estrutura se dando. Por quê? Pensa aqui comigo. Saturno é o regente de Capricórnio, certo? E aí, exatamente, Saturno, regente de Capricórnio, está fazendo sextil para a Lua Nova, né, que está em Capricórnio. E aí é mais um convite do céu para que a gente possa estruturar o nosso sonho. Netuno fala de sonho, fala do intangível, das intuições, de tudo que é abstrato, e Saturno fala de estrutura. Netuno inspira e Saturno constrói. Olha que potência, gente, que a gente está exatamente nesse momento. Percebe o quanto está potente essa lua? Então foi muito por isso que eu achei importante fazer esse encontro aqui na última hora, né? Mas é por isso, a gente está recebendo aí um céu que está convidando a gente a trazer os valores da espiritualidade para caminharem juntos com as nossas realizações da matéria, né? É para a gente fazer junto. E é esse desenho para que a gente tenha um novo começo de maturidade emocional. Saturno em sextil, com a lua nova, fala sobre maturidade emocional, né? É um convite para a gente ter menos impulsividade, mais responsabilidade emocional, um momento de muita responsabilidade emocional, né? De fazer escolhas a partir de um lugar adulto da alma. Não é a nossa criança para ficar na direção do nosso caminho, né? É pra gente as rédeas estarem na mão do nosso adulto, né? E esse plantio, porque é lua nova, né? Então, um momento de plantar com consciência do tempo, com consciência do esforço, com consciência da verdade do nosso desejo. Percebe que tá tudo confluindo nessa direção? A gente tem Júpiter ainda em Câncer, no signo de Câncer, ainda está retrógrado, e está ajudando a gente a revisar internamente tudo o que nos nutre, emocionalmente, inclusive. Esse momento para revisões emocionais, momento para a gente cuidar das nossas raízes, olhar de verdade para o que alimenta o nosso coração, né? Que se alimenta mesmo. Então, Júpiter sempre fala de expansão, né? Então é um momento para avaliar, antes desse expandir para fora, a gente se preocupar em nutrir dentro, né? Nutrir o que está aqui dentro, o que está pulsando dentro. E aí é mais um fator, né, para essa nossa conscientização de maturidade emocional. E aí, algo que é importante falar, deixa eu ver, tem uma coisa aqui no chat. A Cristina está falando, novas ideias e amores com objetivos de organizar os estudos para concurso público, trabalho, atividade física para o melhor funcionamento do corpo, da mente e novos conceitos sobre alimentação. Em relação à qualidade e quantidade. Perfeito, Cris, muito bom, exatamente isso. A Fabiana está falando que precisando usar essa potência que está no momento de escrita do projeto de doutorado, perfeito, maravilhoso. Um momento lindo para isso, sabe? E aí, gente, tem mais uma coisa. Olá, Sérgio, como estás? Estou falando em português, porque agora tenho que... Pero comprendes-me, né? ¿Me comprendes? ¿Sí? Estamos em uma classe bilíngue? Não, tô brincando.
Vou falando mais devagarinho para o Sérgio conseguir compreender. Sim. Então, que eu estava falando aqui, que é dessa lua nova, né? Então, essa lua nova ela está acontecendo quase agora, daqui a alguns minutinhos, daqui a uns 20 minutinhos, entra a lua nova. Mas, logo na sequência, porque lembra que o período de lua nova, ele é marcado, né, no encontro exato de Sol e Lua, e depois tem 7 dias em que a Lua já começa a crescer, aí ela começa a aparecer no céu, né? Aquele sorriso da Alice que a gente fala, que é aquela Lua que é um sorriso, né? Ela começa a aparecer no céu, no horizonte, junto com o pôr do Sol. E ela vai aparecendo aos pouquinhos, vai ficando crescente, mas durante os 7 primeiros dias é uma Lua nova. Então, presta atenção que a gente ainda vai estar com uma Lua nova em Capricórnio, claro, ela está entrando na nova em Capricórnio, mas no dia 20, o Sol entra em Aquário. E aí, a energia também muda. Então, toda essa energia que está muito forte agora, dentro dos valores capricornianos, de estrutura, objetividade, metas, precisão, enfim, matéria, valores, construção de algo, né? Que são os valores capricornianos, tudo isso vai começar a receber as influências de Aquário. E como que é, né? Que influências são essas? E aí não só o Sol entra, primeiro a Lua entra em Aquário, depois entra o Sol e junto com o Sol entra também Mercúrio. Então pensa que a gente tem um stellium acontecendo em Capricórnio agora, e aí esse stellium tá mudando de roupa, saindo de Capricórnio e indo para Aquário. Então a gente está saindo desse campo que é o campo da estrutura, da firmeza, da estabilidade para o futuro. Porque Aquário fala sobre futuro, né? Essa lua nova é como se fosse uma lua nova arquiteta do tempo, sabe? Ela tá nos perguntando assim, qual é a base? Quais são as estruturas? Onde é que eu tô me apoiando? Tô fazendo essa comparação em sua homenagem, Thales. Né? Um arquiteto não pergunta onde é que eu construo isso? Em base de quê? Onde é que eu estabeleço aqui os meus pilares, a minha, né, a firmeza do que vai se construir? Qual é a minha base? Qual é o meu compromisso? O que pode durar, né? Para ser com esses valores capricornianos, porque Capricórnio não entra num sonho sem calcular o esforço. Ele organiza a matéria, né? Capricórnio vai definir limites, vai escolher prioridades. Capricórnio é um signo que escolhe as batalhas que vai se envolver. Não sai doidivanas por aí fazendo, né? Não, se baseia mesmo em escolhas, porque Capricórnio lida com prioridades. Então, está construindo a estrutura invisível que vai sustentar o que vem depois. Então, essa lua nova, ela é o chão, ela é esse alicerce, essa base, essa responsabilidade assumida, onde a gente vai construir o que vem pela frente, que é Aquário. Dia 20, o céu vira essa chavinha, e aí, gente, o futuro entra em cena. Futuro porque é Aquário, né? O Sol entra em Aquário, Mercúrio entra em Aquário junto com o Sol. Isso é muito potente, porque é o chamado Mercúrio Casime. É quando Mercúrio está no coração do Sol. Isso significa muita luz consciente, muita clareza mental, né? Muita percepção, saber muito profundamente o que a gente quer. Vênus já está em Aquário, né? Ela está conjunta a Plutão. E Plutão também já está em Aquário. E isso vai formar uma quádrupla conjunção desses 4, né? Vênus, Plutão, que já estão em Aquário, Sol e Mercúrio. Aquário, esse signo que fala sobre futuro, que fala sobre inovação, que fala sobre redes, né? Isso que a gente está fazendo agora aqui é total Aquário, né? A gente está junto, pensando junto.
É signo de coletivo, é um signo de liberdade de pensamento, é signo de quebrar padrões obsoletos. Não sustenta com Aquário a gente ficar mantendo padrões obsoletos. Então, é um convite para a gente olhar. Se eu tenho uma base que já está feita, né, Thales? A minha estrutura, os meus pilares estão construídos, amigo, eu posso pensar diferente. Aí eu posso construir uma coisa toda doidona, né? Acho que devia ser meio assim o pensamento do Niemeyer, né? Faz bem uma estrutura e depois você pira ali. Você pode fazer o que você quiser, mas se você tem a base sólida, né? Bem feita, estruturada. Então, esse Sol em Aquário, ele vai trazer luz para essa lua nova de Capricórnio, que começa agora, né? Então, ela avança aí para esse Sol em Aquário. Capricórnio constrói a base, Aquário projeta o futuro. Então, esse futuro que eu estou construindo, ele nasce sobre estruturas capricornianas, bem escolhidas, bem pensadas, né? Então, isso eu estou falando de inovação, Aquário, com responsabilidade, Capricórnio. Liberdade, Aquário, com maturidade. Isso já é um tom aquariano, porque Aquário é regido por Saturno. Então, liberdade com responsabilidade é um mote aquariano, né? Aquário desfruta da sua liberdade com muita responsabilidade, maturidade e autoridade. Então, liberdade sim com maturidade, com compromisso, né? Uma visão de futuro com compromisso ético. É sobre isso. Então, não é romper por romper. É poder transformar, poder inovar a partir de uma base sólida e bem estruturada. E aí, como eu estava falando para vocês, essa conjunção de Mercúrio com o Sol, que eu chamo, né, de Mercúrio Casime, isso é astrologuês, que é, né, dentro da linguagem da astrologia, que é exatamente esse momento que eles ficam juntos, o Sol e Mercúrio, eu estou falando de uma nova mente, um novo pensamento, uma capacidade minha de inovar o meu pensamento, de me libertar de crença limitante, clareza mental elevada, né? O Sol, ele é luz, ele ilumina, né? A luz consciente, estão iluminando as minhas ideias. E aí, em Aquário, gente, as ideias, elas são disruptivas. Adoro essa palavra, consegui usar ela nesse encontro. Disruptivas, elas rompem com padrões. A gente pode estar sujeito a insights coletivos, sabe aquela coisa que ilumina o pensamento, né, coletivo, porque tá todo mundo passando por isso, né? Eu poder ter pensamentos visionários, poder ter a minha capacidade de enxergar além do tempo presente. É uma ampliação de perspectiva, é uma expansão de consciência mesmo, né? Isso é o Mercúrio Casime. Agora, vai funcionar muito melhor a partir do que Capricórnio organizou, a partir do que Saturno deu contorno. Então a Lua Nova, ela tá pedindo coerência pra gente pensar diferente sem perder o eixo, entende? Sem sair, sem derrapar, né? E aí eu ainda tenho Vênus e Plutão em Aquário. Então eu posso falar sobre o futuro do desejo. Esse é um ponto muito bonito desse mapa, porque é muito profundo e é muito atual. Porque Vênus com Plutão em Aquário fala sobre uma transformação radical dos valores. Fala sobre estabelecer novos modelos de amor. Fala sobre vínculos baseados em verdade, liberdade, afinidade de alma. É sobre a morte de padrões afetivos baseados em controle, em codependência, em medo. Isso não funciona em Aquário. Então é um novo tempo para um amor com liberdade.
um amor com esse compromisso com o desenvolvimento pessoal, né, de cada um, sem codependências. O desejo, nesse momento, ele não quer posse, ele quer só autenticidade. E aí, Capricórnio nos pergunta, né? A lua nova, essa lua nova que a gente tá quase nela, pergunta: a gente consegue sustentar esse amor na prática? Será? Vou deixar essa provocação aí com vocês. Como é que a gente constrói um futuro aquariano com uma mente capricorniana, né? Que é isso que a gente está fazendo nesse momento, entre a lua nova e o sol em aquário. O Capricórnio está trazendo a pergunta do como, e Aquário nos pergunta para quê. Percebe essa diferença? Porque o Capricórnio quer botar a mão na massa, quer fazer acontecer. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Como eu vou fazer acontecer? Mas para Aquário, mais importante não é como, é qual o propósito, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de construir o futuro a partir da transformação de ideias antigas em sistemas reais. A gente está podendo se olhar com essa responsabilidade aquariana, capricorniana, né? Dentro dos valores aquarianos, essa criação de redes, mas com muita responsabilidade. Inovação sem perder consistência. E a gente poder sustentar a liberdade com maturidade emocional. Porque é isso, né? O futuro, ele não vai ser construído só com a visão do futuro. Ele é para ser construído com presença, com constância e, principalmente, com escolhas conscientes. Isso que eu queria deixar muito aqui, trazer essa ênfase para todo mundo, sabe? Por isso desse nosso encontro num domingão aqui. A gente entender que a gente está num momento de escolhas, sabe? A gente entender que tem muita energia disponível para que a gente faça as escolhas que fazem sentido pra gente. Nós somos capazes de escolher o que a gente quer viver. Né, Maria Tereza? Maravilhoso, né? Então, essa lua nova de hoje, ela tá trazendo esse ensinamento pra gente, né? De preparar o chão. Por isso que eu comecei o encontro, para quem estava aqui no Zoom, com o sal da terra, né? A gente fala desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. É uma lua nova que ensina a gente a preparar esse solo. E aí o sol em aquário, ele vai convidar a gente a novos plantios, a plantar o que ainda não existe, a imaginar o que ainda não existe para que a gente possa construir. Então, que futuro que você quer construir? Aquela boa pergunta, o que você quer sonhar agora, né? Quais as estruturas que você está disposto ou disposta a sustentar para que se torne real? É isso. Essas são grandes perguntas, né? E aí, já que a gente queria abrir aqui para perguntas também, saber se alguém quer compartilhar algo ou falar um pouquinho. Olha, Isabela tá falando que tá vivendo bem isso, liberdade com responsabilidade nas relações afetivas. Eu acho que esse é um super tom das relações afetivas, Isabela, para esse momento. Oi, querida, quero perguntar uma coisa, que você falou que pode ser um momento bom de novos inícios, né, novas relações ou rupturas. Como que a gente vê no mapa se Marte está numa posição boa, assim, né, de um momento favorável, né, para inícios de novas relações, assim, se você tem alguma dica Não só para eu... Marte, né? A gente está falando sobre todo esse stellium, né? Então, dentro do seu mapa, procura onde está o finalzinho do signo de Capricórnio e onde está o começo do signo de Aquário. Hum. Porque é nesse momento aí que está com muita energia,
né? É nesse espaço aí que tá com muita energia. No meu caso, é na casa 6, que é a casa de hábitos, né? De rotinas, etc. Mas dá uma olhada aí onde é que parte do seu mapa que tem o final, os últimos graus de Capricórnio e os primeiros graus de Aquário. É aí que vem uma energia muito forte. E sim, novos começos, principalmente porque eu tô falando da novos começos ou rupturas, porque eu tô falando da Vênus, que é o planeta que fala de relacionamento e amor, né? E ela tá fazendo uma conjunção com Plutão. Então, ou é verdadeiro ou rompe. O que não é Uhum. verdadeiro não se sustenta, né? É assim que funciona com Plutão. Plutão transforma. Se não tiver verdade, se não tiver alinhamento, melhor ir, né? A gente é o Uhum. ceifador, né? Ceifa para preparar o Uhum. terreno para algo novo. E que pode ser. Então são novos Uhum. começos e encerramentos do que não faz mais sentido. Mas para você saber onde é que Ótimo. está essa energia forte no seu mapa, dá uma Uhum. olhada nesses graus, tá? Que eu Bom, falei. obrigada. Muito bem. Se alguém tiver mais perguntas, eu queria fazer uma. Depois que vocês perguntarem, eu queria fazer uma pequena meditaçãozinha para a gente se conectar com essa transição, né? Com essa transição da lua nova, essa lua nova mesmo em si, mas a gente também estar com o coração aberto para esse sol em Aquário que chega no dia 20. Então, vamos? Vamos fazer essa meditaçãozinha para a gente se preparar? Então vamos lá. Encontre uma postura confortável, não precisa ser a sua postura de meditação das rosas, só para quem quiser, mas para quem estiver se sentindo confortável, quem quiser ficar deitado, quem quiser ficar simplesmente com as pernas cruzadas, como você se sentir melhor. E aí eu vou te convidar para fechar suavemente os seus olhos. Fecha os olhos, respira bem profundamente e com esse ar entrando, se conecta com você. Sente, leva consciência para essa respiração. Expira com consciência. E mais uma vez. Inspira profundo uma terceira vez. Sente o peso do seu corpo. Ocupa o seu corpo. Sente a gravidade te acolhendo. Sente que você está presente aqui e agora. Leva a sua atenção para a base do seu corpo, para as suas pernas, para os seus pés, para a estrutura que te mantém de pé na vida. Se conecta com as suas bases, bases firmes, estruturadas. E agora visualiza uma montanha antiga, firme, silenciosa. Essa montanha é Capricórnio em você. Ela representa tudo que você já construiu, tudo que você galgou, tudo o que você sustentou com esforço, todos os seus plantios, tudo que foi amadurecendo com o tempo. Vai se perguntando internamente o que em você está pronto para ser levado adiante. O que tem estrutura, verdade? O que tem consistência para continuar? Deixa que essas perguntas ecoem dentro de você. Permita que essas respostas não venham com palavras,
mas com a sensação de solidez, a sensação de perseverança, de perenidade. A lua nova repousa nesse lugar. Ela não corre, ela escolhe. É tempo de escolhas. E vai respirando profundamente. E agora leva a sua atenção para o topo da sua cabeça, lá para o seu 7º chakra, para o chakra coronário e para o espaço acima de você. Visualiza um céu aberto, um céu limpo, arejado, elétrico, cheio de possibilidades que ainda não foram nomeadas. Esse é Aquário em você. É o campo do futuro. É o campo das ideias novas. É o campo dos caminhos que ainda não existem, mas que já estão pedindo passagem. Sente uma brisa leve passando por você, te atravessando. Essa brisa não desorganiza, ela renova. E agora a pergunta, com uma curiosidade muito amorosa: que visão de futuro quer nascer através de você agora? Qual é a tua versão que pede liberdade para existir? Respire profundamente e vai permitindo que surjam imagens, ideias, intuições. Se conecta com o campo do sentir. Não precisa entender tudo agora. E agora você visualiza um fio de luz que liga a base do seu corpo a esse espaço acima da sua cabeça. Esse fio que une a estrutura de Capricórnio com a visão de Aquário. O futuro só se sustenta quando tem chão. A estrutura só faz sentido quando aponta para algo vivo. Respira profundamente. Traz o futuro para o corpo. E expira, ancorando o sonho na realidade. Sente essa integração acontecer em você, como as energias da Terra e do cosmos. De uma forma simples, orgânica, verdadeira, onde agora você é um elo de ligação entre as energias das estruturas, da matéria, do aqui, do agora, do presente bem fundamentado e do sonho, e do futuro, e do porvir. Agora leva a sua atenção ao centro do seu peito e visualiza uma pequena semente de luz. Essa semente contém o que você quer construir e contém também o que você quer transformar. E agora você pode reconhecer que você planta com maturidade essa semente, sonha com responsabilidade e se compromete com o futuro que quer viver.
E vai respirando profundo mais uma vez. Quando sentir, vai abrindo os olhos devagar, trazendo com você esse alinhamento, essas conexões que fizemos aqui. O ciclo começou e você está presente nesse novo ciclo, no aqui e no agora. Muito bom. É isso, gente. Que bom, né? Que bom a gente estar junto, a gente poder olhar para esse ciclo juntos dessa forma. É isso. Essa é a nossa lua nova. Eu espero que a gente consiga estar junto de novo na lua cheia, trazer para vocês aqui mais um pouquinho. E a gente tá aí abrindo um ano que tá super potente, né, gente? A gente tá abrindo um ano que já chegou o ano de um mesmo, trazendo muita energia de um, de novos começos, de novas aberturas e de novas possibilidades. Então vamos em frente, vamos juntas, né? Quem ainda não tá no grupo de astrologia, convido para entrar. Lembre-se que esse grupo de astrologia, ele é aberto para quem quiser acompanhar, sempre com esse objetivo da gente estudar junto, da gente aprender junto, trazer aqui informações sobre o que está acontecendo no céu. E aí a gente continua se acompanhando, né? Queria agradecer todo mundo, a galera do Instagram, muito obrigada. E a galera que está aqui no Zoom comigo, muito obrigada. Então é isso. Bom, tá aberto aqui para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigada pela presença, todo mundo. Tchau, gente. Então vamos ficando por aqui. Gratidão. Beijo.